A paz do Senhor Jesus Cristo. God bless you in the mighty name of Jesus Christ. Today is your day to give your heart to Jesus Christ. We are here to pray for you all, friends around the world. Remember, you are a very important person to our Lord Jesus Christ. Queridos, minha Bíblia está aqui aberta em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 14. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Como é importante sermos realmente guiados pelo Espírito Santo. Como é importante de fato, amados e queridos irmãos, estarmos ouvindo a voz do bom pastor e não da religião. A Bíblia deixa bem claro que Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho, com a diversão deste mundo, mundanismo, carnalidade, preguiça, vaidade, mas enchei-vos do Espírito Santo. Portanto, está muito claro na palavra de Deus que Deus quer que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz que a tarefa da evangelização mundial era tão importante. Mas ele disse assim: não saiam de Jerusalém até que recebam poder do alto. Portanto, para cumprir qualquer tarefa, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Isso é fundamental e vital. O primeiro mandamento é: sejam cheios do Espírito Santo. Só depois que eu e você estamos cheios do Espírito Santo, nós podemos então andar no Espírito e cumprir pela graça o chamado. Então o primeiro chamado do Senhor é para que você seja cheio do Espírito Santo. Buscando o reino de Deus e sua justiça, você viabiliza isto pela graça. Aqui está o como. O chamado, claro, é para ser cheio do Espírito Santo. E o como é pela graça. Não debaixo de culpa e condenação, mas sim ouvindo o evangelho genuíno e misturando ele com fé, dependência total da graça. Hebreus 4:2. Este trabalhar diário do Senhor e inclinar o nosso coração para odiar o pecado, para renunciar com alegria ao mundanismo, à carnalidade e romper 100% com Satanás. Esse chamado de nos intrigarmos a Deus e alcançarmos este chamado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo entendimento, com todas as tuas forças, toda a sua alma. Enquanto fazemos isto, o Senhor acrescenta. Além do chamado a ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia deixa muito claro que somos chamados à prosperidade. Sim, você pode chamar de prosperidade porque quando ele diz assim: não deveis nada a ninguém. Então, você ter um nome limpo, uma vida digna, você conseguir pagar todas as suas contas, e ele não para aí. Ele diz: trabalhe para que sobre, para que você venha ajudar o órfão, a viúva, a obra missionária, para repartir com o necessitado. Ora, uma pessoa que consegue pagar todas as suas contas, não dever nada a ninguém, e ainda sobrar para ajudar a obra missionária, o órfão e a viúva, é próspero. Num país que a grande maioria está com o seu nome no SPC, no Serasa, o Senhor nos chama e ele diz: olha, não deveis nada a ninguém. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. E ele diz: trabalhe para que sobre, para repartir com o necessitado. Eu chamo isso de um chamado à prosperidade. Em 2 Coríntios 9, capítulo 8, diz a palavra de Deus que o Senhor nos dará sempre, em tudo, todas as áreas, de forma transbordante, para toda boa obra. Uma obra emocional, você estando sarado emocionalmente, você pode ajudar pessoas, como diz em 2 Coríntios capítulo 1,
que naquilo que fomos consolados, podemos consolar. Portanto, provisão de conselho, provisão espiritual, provisão material, nós estamos falando de ajudar o órfão, a viúva e a obra missionária. Chamado a ser cheio do Espírito Santo, chamado a ser próspero. Salmo 35, 27 diz que Deus tem prazer na nossa prosperidade. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro arrasta todos os males, mas no mesmo capítulo que 1 Timóteo fala para nós não buscarmos correr atrás do dinheiro, diz no versículo lá na frente, em 1 Timóteo capítulo 6, que Deus nos dará de forma transbordante prosperidade. E 2 Coríntios capítulo 8 diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós pudéssemos ser prósperos. Amém? Ele levou a maldição da pobreza. Ser pobre não é maldição, é apenas um efeito da queda. Nenhuma maldição em você, amado irmão. Você não está em pecado por ser pobre, mas não se conforme, porque Deus tem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele tem suprimento para suprir todas as suas necessidades. Aqui em 1 Timóteo, como eu falei para vocês, o capítulo que incentiva a não corrermos atrás do dinheiro, não adorarmos a Mamon e que o amor ao dinheiro arrasta todos os males, nesse mesmo capítulo, capítulo 6 de 1 Timóteo, no versículo 17, diz que Deus nos dará abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Então o mesmo capítulo que diz não corra atrás da prosperidade, diz que Deus vai te prosperar. É muito claro que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. E que ele nos redimiu da miséria. Como eu falei, Jesus sendo rico, quando ele nasceu, vieram muito ouro para ele, para que ele vivesse uma vida próspera. Pôde viajar para o Egito. Ouro, que quer dizer prosperidade. E incenso, porque ele é santo, santidade. E mirra, porque é cura. Mirra era usada no corpo para saúde, entende? Embelezamento e cura. Então, o que nós vemos ali, mirra, saudável. Ouro, próspero. E incenso, santidade. Jesus é santo. Aqui nós podemos ver os três chamados da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Santificado, próspero e saudável. A Bíblia diz em Isaías 53 que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E deixa tão claro o chamado à cura divina, que ele não só curava todos os enfermos que vinham a ele, cumprindo a agenda do Pai, Atos 10, 38, como ele ungiu seus discípulos, primeiro 12, depois 70 e depois 300, para orar pelos enfermos e curar os enfermos e expulsar demônios. Então está muito claro que é a vontade de Deus que você seja curado. Marcos 1, 40, 41. Então o chamado a ser saudável nas emoções, perdoando, amando, renunciando ao pecado, mundanismo à carne, saudável no corpo, porque é tempo do Espírito Santo, para que cumpramos os dias nessa terra, ele levou as dores, para que não tenhamos dores. Jesus, sendo rico, nos seus 3 últimos dias de ministério, se tornou pobre, se fez pobre. Ele era muito rico no céu, porque é o Deus do ouro e da prata. Todas as coisas foram criadas por ele. Mas ele se fez pobre, nasceu na manjedoura e depois recebeu ouro. Muito ouro para que ele vivesse próspero o resto da sua vida e nunca faltasse nada, nunca tivesse que se preocupar com o dinheiro. Deus criou o homem por último e colocou no melhor ouro dessa terra, para que o homem nunca tivesse que se preocupar com nada, a não ser adorar a Deus, ser generoso e administrar toda aquela abundância. Quando Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, com saúde, com prosperidade e com o privilégio de ser santo, amigo de Deus, andar com Deus. O homem mudou, mas Deus não mudou. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E nós vemos claramente Jesus por onde passava, curando os enfermos. Aonde Jesus passava, ele via a falta, ele fazia sobrar 12 cestos cheios. O nosso Deus é o Deus da abundância transportante. Aonde Pedro não tinha dinheiro para pagar a conta, o Senhor Jesus disse, vá pescar, Pedro. E no primeiro peixe que você pescar, vai ter o dinheiro para você pagar a sua conta. Amém? Vemos que Jesus se fez pobre. Ele tinha ouro quando nasceu e depois trabalhou de carpinteiro com o seu pai. O seu pai que na verdade não o gerou, mas que o criou, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Mas, logo que ele cresceu, José tinha uma carpintaria, ele era carpinteiro, e Jesus também era chamado de carpinteiro de Nazaré, porque trabalhava dignamente, mas abandonou tudo nos seus 3 últimos anos, após ser batizado no rio. Quando chegou o tempo de ser sacerdote, que era a idade mínima, era 30, ele esperou. E quando ele chegou a 30 anos, ele se fez pobre e levou à pobreza. Ele diz, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9,
que ele, sendo rico, se fez pobre para que nós sejamos prósperos. Nós podemos ver que o Senhor disse que a maldição da escassez, da pobreza, da falta, veio por causa da desobediência de Adão, não pela vontade de Deus. Deus não criou a falta nunca é de Deus, é sempre um ataque das trevas. Ele disse: Adão, porque você pecou, a terra produzirá pouco, produzirá com espinhos e cardos, e com muito suor você vai ralar e vai produzir pouco. Aqui está os efeitos da queda. Isto é maldição. Mas Jesus levou isto quando a coroa de espinho foi colocada em sua cabeça e derramou sangue, e seu sangue pingou na terra, aquela terra que havia sido amaldiçoada com escassez. Agora nós temos a bênção da prosperidade. Você pode ver que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Olha só, cada vez que Jesus sangrou, ele levou uma maldição. 4 são as maldições que vieram de Deuteronômio 28, você pode ver? A primeira maldição que nós podemos ver na palavra de Deus, não é? A primeira maldição, quando Adão e Eva pecaram, ele disse: por causa do teu pecado a terra vai produzir pouco, escassez, certo? O homem saiu do jardim da abundância para a escassez, mas Jesus, com uma coroa de espinho, derramou sangue da sua fronte. Aqui está, ele levou a miséria, a escassez. Quando Jesus, no Getsemane, ele sentiu pavor e ficou angustiado, e o seu suor se transformou como gotas de sangue. Você sabe? A Bíblia diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Da escassez vem a segunda maldição, que é a angústia, a falta de paz. O homem não foi feito para a falta, mas sim para a abundância. Portanto, a falta mexe com o emocional da pessoa, e o emocional dela deixa ela preocupada. Por isso que diz a Bíblia tão claramente que o castigo que nos traz a paz estava sobre seus ombros. Ele levou tudo o que nos tira a paz, problemas financeiros, familiares, sexuais, todos os problemas. Tudo aquilo que nos tira a paz. Quando Jesus, ali, suou gotas de sangue, ele levou tudo que nos tira a paz, toda a angústia, e nos deu a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre seus ombros. A terceira vez que Jesus sangrou foi quando ele apanhou bastante antes da crucificação, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então vemos a escassez, vemos a angústia, e a angústia acaba afetando o corpo, não é? Uma alma que não foi feita para angústia, a alma não foi feita para preocupação, para ansiedade. Por isso que o Senhor diz: não temas, não fique ansioso por nada, porque a ansiedade encurta a vida, envenena o sangue, mexe com a pressão sanguínea. Então nós não fomos feitos para estar ansiosos, preocupados. Isso traz doenças, enfermidades. Essa é a terceira maldição. Então nós vemos que da escassez vem a angústia, e da angústia vem a doença, mas pelas suas pisaduras derramou sangue ali, fomos sarados. E a quarta maldição é a morte. Adão primeiro morreu espiritualmente, mas com o tempo ele morreu fisicamente também. E Jesus, quando morreu, do seu lado saiu sangue e água, dizendo que ali ele levou o nosso pecado. Ele morreu pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Então vemos que Jesus levou toda a maldição. Quando ele diz está consumado, ele desfez todas as obras do diabo. A obra de Cristo não é menor que a obra de Adão. Adão nos colocou em uma enrascada. Em Romanos 5,17 diz que muito mais a abundância da graça. Amém, amados? A obra de Cristo não nos deixou enfermos, nem nos deixou alguma área descoberta para o diabo bater. Jesus redimiu todas as áreas. Ele redimiu nossa alma do inferno, nossa conta bancária das dívidas, o nosso corpo das enfermidades, a nossa alma da angústia. Ele livrou nossa família, porque Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua família. Portanto, todas as áreas foram incluídas. Essa é uma salvação toda inclusiva. Quando você vê um pregador que diz que Deus não quer curar a todos, ele não é guiado pelo Espírito Santo. Porque Jesus já curou todos na cruz do Calvário, incluiu a todos, de todo tipo de enfermidade que existiu ou existirá. Todas foram incluídas em Cristo. Jesus certamente quer que você seja próspero. Como eu falei, Salmo 35:27, que Deus tem prazer na sua prosperidade. E Jesus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Ele nenhum dom vai negar a você, para que você seja cheio do Espírito Santo. Portanto, o Evangelho da Graça está muito claro. O Evangelho da Graça está muito transparente, nítido. Enquanto buscamos o reino de Deus e a sua justiça, nos humilhamos, nos arrependemos, nos convertemos. Enquanto o adoramos pelo que ele é e agradecemos pelo que ele já fez, ele continua trabalhando e ele está
treinando você, edificando você, para que você seja apto para toda boa obra. Seja uma obra espiritual em expulsar demônios, curar enfermos. Seja uma obra financeira para ter recursos financeiros. E seja uma obra emocional para ter relacionamentos saudáveis e evangelizar. Portanto, podemos ver que o Senhor está treinando você para ser um canal de bênçãos. Espiritual, emocional, financeiro, todas as áreas. Então, o evangelho que leva os santos à maturidade, à frutificação, é o evangelho genuíno. O evangelho que gera homens e mulheres cheios do Espírito Santo, prósperos e saudáveis. Pelo fruto conheceremos a árvore. Quero que você realmente discerna os espíritos e veja realmente se está ouvindo a voz do bom pastor, porque a ovelha conhece a voz do bom pastor. E realmente se entregue a este evangelho que vai restaurar e não deixar nenhuma área para Faraó nem para o diabo bater. Não adianta você ser cheio do Espírito Santo endividado, ou cheio do Espírito Santo e doente, ou saudável, mas endividado, ou próspero, mas doente, ou saudável e próspero, mas vazio do Espírito. Não, nós precisamos compreender que Deus quer encher essas três áreas para que Ele seja glorificado e você seja exemplo em tudo, de boas obras. Assim brilha a vossa boa obra, Mateus 5,16. Portanto, Deus quer restaurar todas essas áreas da sua vida, compreender isso e cooperar no processo, sabendo que o que Ele quer, aonde Ele está nos conduzindo, o que a graça quer produzir, quais são as transformações e como isso se processa. Certamente isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Ver Ele devolvendo imagem, semelhança e domínio, como era no início, quando Ele fez o homem, Gênesis 1:27, diz, façamos homens a nossa imagem, semelhança e domínio. A imagem fala que Deus é amor, amém, amados? Deus é amor, e quando falamos em imagem, falamos que o fruto do Espírito Santo é paz, é amor e alegria. Isso é, através da humilhação, sermos restaurados na alma e imagem. Semelhança, por onde Ele passava, Ele se compadecia, curava enfermos, expulsava demônios. A semelhança é o seu poder, a sua sabedoria. Amém, queridos? Podemos ver isto. Podemos ver a sua sabedoria em evangelizar, em curar enfermos, expulsar demônios. Ele diz, quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. João 14:12. Essa semelhança é imitadores de Deus, é agir como Ele agia. Quando Ele passava pela Galileia, vendo alguém endemoniado, Ele libertava. Alguém triste, Ele consolava. Alguém morto, Ele ressuscitava. Alguém endividado, Ele prosperava. Alguém no pecado, Ele levava ao arrependimento, à salvação. Amém? Isso é semelhança. E o domínio é a prática de tudo isto, as boas obras. Não apenas crer, não apenas ser em Cristo, uma nova natureza, mas manifestar o reino de Deus, porque a fé sem obras é morta. O domínio significa que ele é gradativo. É fruto, mais fruto ainda. E nós somos chamados a produzir lindos frutos para a glória do Senhor. É o evangelho que produz crentes frutíferos, que renunciam à carne, o mundo, o pecado, que rompem 100% com Satanás, com os ídolos, com as vaidades, com o pecado, e se entrega a Deus, e anda com Deus, e ama a Deus, e serve a Deus, e ama pessoas, e serve pessoas, e tem eficácia ministerial, que quando ora as pessoas são curadas, são libertas das dívidas, do desemprego, da angústia, da depressão, são libertas, acontecem resultados. É nisto eu sei que Deus está comigo. Quando eu oro, os meus inimigos retrocedem. Você pode ver que uma mensagem é confirmada por Deus, porque Ele confirma com sinais. Quem começa a andar com aquela pessoa começa a prosperar, sarar no corpo, na alma, começa a largar o pecado, o mundanismo, os vícios, a carnalidade, a idolatria. Você começa a ver que o Espírito Santo confirma a mensagem, produzindo efeitos na vida dos ouvintes. O Senhor disse que quem crer em mim expulsará demônios, curará enfermos, colocará a mão sobre as pessoas, elas ficarão cheias do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, gerando um povo bem disposto, cheio do Espírito Santo. Amém? Portanto, eu quero louvar a Deus pela sua vida, e que essa palavra possa ter guarida no seu coração e possa frutificar a 100 por 1. É sempre um prazer repartir o pão, o maná celestial. É sempre muito bom estar com você e juntos estarmos aqui nessa atmosfera celestial. E para confirmar que essa palavra é de Deus, após você ouvir essa palavra, você se sentirá melhor. E os sinais seguirão. Amém, meus amados irmãos? Certamente, aonde havia cadeias financeiras, na saúde, nas emoções, na família, cairão. Porque a unção que está em nós produz milagres. E eu quero profetizar o shalom de Deus sobre a sua vida, e que todas as áreas sejam inundadas pela graça, e que você seja cada vez mais próspero, saudável,
e cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. God bless you all. Nice to have you here. Remember, you are a very important person to Jesus Christ. Receive today Jesus Christ as your Lord and Savior. Invite him to come in your heart and to save you. Repent from your sins and say, Jesus, I give my heart to you. I receive you as my Lord and Savior. God bless you all. You are a very important person to Jesus Christ. God bless you all. Bye, hugs. God bless you. God bless you.